Começando aqui mais um programa Papo Coaching. Esse programa que é feito especialmente para você, te ajudar no seu crescimento pessoal e profissional, para você transformar e ter mais qualidade de vida. Nós estamos aqui na TV Sete Lagoas e na TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, trazendo informações relevantes e importantes para você. E hoje nós vamos falar de um assunto muito legal. Nós vamos falar de biohacking, ou biohacking, como você preferir. A gente vai trazer dois convidados fantásticos para trazer muita informação disso e como a gente pode usar isso para a gente. Nós vamos trazer a Lara Félix e o Tiago Pereira. Olha só um pouquinho o que eles têm para falar com a gente. Você talvez já tenha ouvido falar que o sono é importante para a saúde, mas talvez não nesses termos, né, de que é um superpoder. Nós podemos mudar o nosso corpo e o nosso cérebro. E que quando a gente faz... Legal, né? Então não saia daí, tem muita informação relevante e importante sobre biohacking pra gente. E o que é biohacking? É uma técnica que utiliza tecnologia e biologia. O hacking significa modificação de dados. Então é uma forma de você modificar os dados do seu corpo para você ter mais sucesso e transformar literalmente o seu desempenho. Para você elevar o seu desempenho corporal ao nível máximo, para você obter no seu corpo a totalidade do que ele pode oferecer. A gente usa bem a menos do que a gente pode, né? Então é uma forma de você trabalhar isso. E o biohack nada mais é que é hackear o seu corpo, né? Essa palavra hacker, ela gera até medo, né? Quando você usa falar assim, tem um hacker invadindo o seu computador, isso gera um medo. Mas nesse caso não. Nesse caso é você trabalhando para melhorar, para aprimorar o seu corpo. Onde você faz um mapeamento do seu organismo para identificar os seus pontos fracos, que precisam ser melhorados, e seus pontos fortes, que você pode focar mais nele e ter mais resultados, ser mais proativo nisso. E tem várias coisas que a gente pode utilizar de biohacking, a níveis inclusive de implantes, né? Tem implantes de chips no cérebro, por exemplo, que estão sendo desenvolvidos, já estão sendo testados nos Estados Unidos. Tem uma empresa pioneira nisso, fazendo muita tecnologia em relação a isso, do Elon Musk, né? E esses chips, você, por exemplo, consegue controlar jogos de videogames com pensamento. E isso é só o começo do que pode ser feito, né? Para você utilizar a sua mente para comandar máquinas. Justamente nesse momento da era digital, na era que está tudo tão interligado, e aquilo que a gente sempre viu em filme, de ciborgues, né? Está cada vez mais próximo do ser humano. Outras coisas que é muito utilizado, principalmente nos grandes centros, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, são chips de reposições hormonais, né? Que à medida que você vai envelhecendo, o seu organismo vai deixando de produzir alguns hormônios. E esses chips, eles são exatamente para suprir essa deficiência. E quando você faz uso disso, você vê uma transformação na sua energia, na sua vida. É muito interessante. Tem também injeções de hormônios, e tem até um caso que gerou muita repercussão na mídia, que tem hormônios que você melhora a sua visão noturna. Então você começa a ter uma visão muito mais diferenciada. Então assim, tem muita coisa acontecendo, só que fica tranquilo. Nós vamos tratar do biohacking mais voltado para a sua capacidade de você se auto-melhorar. Aquela história do autoconhecimento. Mas você também pode ter resultados sem intervenções nenhuma, né? Apenas com mudanças de hábitos, que é muito importante. É um poder voltado para a saúde, além da alimentação, de exercícios físicos, né? Então você pode se capacitar a transformar o seu corpo e transformar na sua vida. Quando você exerce algo que precisa, por exemplo, você está estudando muito, você não precisa descansar o cérebro de vez em quando, precisa dar uma pausa? Quando você está na academia, não é interessante que você tenha um relaxamento muscular? Então tudo precisa de ter essa etapa assim. E no corpo, principalmente, é fantástico isso. E funciona também com o corpo biológico, funciona exatamente igual ao cérebro, né? Ele precisa de um descanso também. Por isso que o sono de qualidade é tão importante e pouco valorizado. Porque esse sono, ele deveria ser de restauração. Ele é o momento que seu organismo utiliza para revitalizar o seu corpo, revitalizar as suas atividades. É o momento que ele utiliza para fazer as gravações de memórias de longa duração. Então isso é muito importante. Então você tem que ter um sono de qualidade
E cuidado com isso. É aquele negócio, você tem que dormir num lugar totalmente escuro, para você não ter nada te incomodando, nada tirando a sua atenção. Porque se você deixa uma luz piscando do celular, por exemplo, você está tirando da sua mente o poder de concentração no sono. Porque ela fica antenada a tudo. Então é importante você ver isso. Vamos ver mais o que a Lara tem para falar com a gente sobre isso, sobre esse assunto? Olha só que legal a informação que ela vai trazer para a gente. Pessoal, estou aqui para falar para você sobre o biohacking ou biohacking, como você quiser chamar. Meu nome é Lara Félix, sou professora de educação física e já tem um tempo que eu venho querendo explorar um pouco mais além do que o exercício e a alimentação quando a gente pensa em saúde. E aí entrou o biohacking, que é simplesmente esse poder que a gente tem de entender nossa biologia e fazer coisas para melhorar a nossa biologia. Coisas simples, coisas que não são caras, nem envolvem grandes tecnologias. Envolvem a gente entender a nossa biologia e aprender estratégias para hackear ou para macetear a nossa biologia. Então, eu estou aqui para falar basicamente para vocês sobre sono, porque não adianta a gente falar em saúde e aí tu pode pensar o que tu quiser fazer na tua vida. Se tu não tiver um bom sono, tu não vai conseguir atingir essas coisas, é sério. Ou talvez tu consiga atingir por um tempo, mas não por um longo prazo, tá? Vamos pensar assim. Por quê? Eu só vou explicar assim um pouquinho por que o sono é tão importante. Pensa aqui, ó, comigo. Nós, seres humanos, somos os seres aí do planeta Terra que tem o cérebro mais desenvolvido. Não quer dizer que a gente é melhor que os outros, não é isso. Mas nós temos o cérebro muito desenvolvido, nós temos aí o córtex pré-frontal, que é essa parte da frente aí da nossa cabeça, que nos permite racionalizar, nos permite pensar sobre as coisas que a gente faz. Então, a gente já foi um pouco além do que as outras espécies nesse sentido, certo? E a gente só chegou nisso porque a gente tem um superpoder. Esse superpoder se chama sono. Por quê que ele é um superpoder? Porque só nós, seres humanos, temos toda a limpeza, toda a mágica que o sono nos proporciona. Outras espécies também têm sono, claro, mas eles não têm toda essa mágica. Dentre essas mágicas é uma limpeza como se fosse uma drenagem linfática que só nós temos e só acontece no sono profundo. Então, quando eu falo em sono, eu não estou falando aquelas 8 horas que você tem que dormir, não estou falando nisso, eu estou falando que você tem que ter um sono de qualidade. E o sono de qualidade envolve uma boa quantidade de sono leve, sono profundo e sono REM. Tá? Essas 3 fases super importantes do sono, principalmente o sono profundo, que é onde acontece toda essa limpeza, onde tem uma liberação de hormônio do crescimento. Então, as curas acontecem, você também consegue estabelecer todas as memórias de curto para longo prazo. Um monte de mágica acontece no sono. Realmente, foi por isso que a gente chegou até aqui na evolução, milhares e milhares de anos, tá? Dito isso, tá? Você talvez já tenha ouvido falar que o sono é importante para a saúde, mas talvez não nesses termos, né? De que é um superpoder. Tudo bem, entendido isso, vamos pensar como é que a gente melhora o nosso sono. Porque se você quer ser mais produtivo, tá? No trabalho, no estudo, seja no que for, se você quer render mais nos seus treinos, se você é um atleta e quer render mais também na sua performance esportiva, tudo isso você vai precisar desse descanso. Então, eu tô falando basicamente aqui com qualquer ser humano deste planeta. Então, eu vou te dar algumas sugestões aqui para melhorar o teu sono, porque esta base da saúde vai fazer com que você avance em tudo. Então, antes de eu continuar, só coloca na tua cabeça que o sono não é perda de tempo. O sono é a base para tudo, é realmente a base para tudo. Entendido isso, para de pensar que você vai tirar aquela noite de sono para trabalhar ou que você vai avançar noite adentro trabalhando e tenta evitar fazer isso, certo? Vamos lá. Primeira sugestão, você vai usar exercícios de respiração para diminuir a sua ansiedade, tá? E aí a gente vai pensar nisso ao longo de todo o dia. Talvez você já tenha ouvido falar em higiene do sono, e aí você vai relacionar isso com 1 horinha antes de dormir, você diminuir as luzes, você tomar um chazinho ali. Tudo bem, isso é legal. Só que quando eu penso em higiene do sono, tá? Na minha perspectiva aqui, ela envolve um controle de ansiedade durante todo o teu dia. Não basta só você fazer isso 1 hora antes de dormir. E como é que tu faz isso? Tu precisa diminuir o ritmo da tua respiração. E aí agora tu vai ficar pensando assim, não é possível. Ela quer que eu respire menos? Sim, não é que sou eu que quero, mas é que os sinais da ansiedade, eles te aceleram, certo? Concorda comigo? Quando você fica mais ansiosa, mais ansioso, você fica mais acelerado, precisando agir. E muitas vezes você não sabe muito bem como, você fica meio perdido, né? E muitas vezes são coisas que estão na tua cabeça. Então, começando pela respiração, você vai só diminuir esse ritmo, tá? E aí uma das sugestões é
fazer a respiração box. Tu vai inspirar em 4 tempos, segurar com o pulmão cheio 4, soltar em 4 e segurar com o pulmão vazio 4 tempos, certo? Isso tu pode fazer várias vezes ao longo do teu dia. Eu tô falando de minutos, 1 minuto, 2 minutos. Tu pode fazer 2 ciclos, já tá valendo, certo? Isso já vai controlar a tua ansiedade, já vai ser melhor pro teu sono. Segunda sugestão importantíssima é você diminuir as luzes. Depois que o sol se põe, você realmente diminuir as luzes e tentar botar luzes abaixo da linha aqui da sua cabeça mesmo. Porque essas luzes 90 graus, elas funcionam como o sol para nossa biologia. Uma das coisas interessantes do biohacking é que a gente pensa no ser humano ancestral. E quando nós éramos aí caçadores, coletores, nós ficávamos na rua, na luz natural, grande parte do dia. E a nossa biologia entende a luz como dia, logo como uma situação de ação. E a gente não quer isso à noite, concorda? A gente quer diminuir. Então a gente tem que avisar para a nossa biologia que ela precisa baixar um pouquinho e começar então a ativar a liberação de melatonina, que é o hormônio que vai te fazer dormir, e inibir um pouco a produção de cortisol, que é esse hormônio que vai fazer ficar acordado, certo? E para isso, tu vai diminuir as luzes ou botar as luzes um pouco abaixo aí da linha da tua cabeça, em abajures e luzes baixas, tá? Terceira sugestão, agora sim entra a sugestão pré-sono mesmo, aquela higiene do sono um pouquinho antes de dormir. Você vai respirar com a expiração mais prolongada. Quando você faz isso, você aumenta a sua resistência ao gás carbônico, que é um gás maravilhoso, que é um gás que vai fazer o oxigênio circular melhor e que geralmente nós, nessa vida louca contemporânea, nós não somos muito resistentes a esse gás. A gente quer expulsar ele logo. E agora eu vou te desafiar a não expulsar ele logo, a soltar devagarinho o ar. Então tu vai inspirar devagar, ou melhor, inspirar e soltar devagar. A tua expiração tem que ser mais longa do que a inspiração. Isso, meia hora antes de dormir, tu pode fazer algumas vezes, certo? Com essas 3 sugestões, eu paro por aqui este vídeo. Fico à disposição se você quiser saber mais sobre sono de qualidade, um sono que vai te fazer realmente produzir mais e ser muito mais saudável. Muito obrigada e até a próxima. É isso aí, né? Sono é vital, gente. Então tem que ter a importância disso. E da mesma forma que a gente está com foco no coaching, né? Foco nas ações que nos fazem melhorar, você tem que ter foco no seu sono também. Você tem que ter horário definido para dormir, você tem que dormir num ambiente silencioso, você tem que dormir num ambiente escuro, você tem que dormir com qualidade, você não deve se alimentar antes de dormir, deve dar um espaço grande, você tem que beber pouca água antes de dormir, para não te fazer ir no banheiro, não te acordar para você ir no banheiro durante o seu sono, para que o sono realmente seja um sono de reposição. Porque se você não fizer isso, você não consegue descansar. E o sono, gente, é um negócio que é o seguinte, não adianta eu dormir 2 horas hoje e dormir 20 horas amanhã. O sono não é reposto. Você perdeu, é igual o tempo. Se você não aproveitar bem o seu sono no momento, no dia seguinte você pode até dormir mais, porque você não está repondo aquele sono. Então prepare-se para o seu sono. Quando chegar a hora, prepare-se. Tem um cronograma de horários de dormir. Desligue o seu celular e sua televisão horas antes, 1, 2 horas antes de você dormir. Leia um livro que não te dê muita energia, nem drama, mas que te dê motivação para o sono. Porque aquilo você vai cansando as suas vistas, e quando você cansa as vistas, você faz elas fecharem as pálpebras. E aí você descansa. Antes de ir para a cama, anote todas as suas pendências antes de ir para a cama. Anote tudo que você tem que fazer para você poder desligar a sua mente do dia a dia. Então é importante você fechar o seu dia bem antes de você ir para a cama. Porque aí você coloca tudo que você tem que lembrar para o dia seguinte. E aí o seu cérebro vai entender que ele não vai precisar ficar guardando aquilo, porque você já anotou. Então isso é muito importante você fazer. E uma outra coisa interessantíssima que ela falou é sobre a luz de como você deve dormir. Por exemplo, a luz que está acima da gente, o seu cérebro interpreta como luz do sol. E ele te faz ficar acordado. Por isso que existem os abajures. Abajures ele é importante por quê? Porque ele está numa altura média. Então o seu cérebro não interpreta aquilo como luz do sol. E aí você vai conseguir dormir mais fácil. Então, gente, é o seguinte, você tem que... Aquilo que a gente já falou em programas anteriores. Se você não viu, vai lá no nosso canal do YouTube, @ajacerto. Tem todos os vídeos do Papo Coach, todos os programas. Hoje é o nosso 20º programa. Então, assim, é com muita satisfação que a gente está vendo isso.
Então vai lá e vê o nosso vídeo sobre autoconhecimento. Foi fantástica a entrevista. Porque aí você vai fazer o monitoramento do seu corpo e da sua mente. Você precisa cuidar de você. Você tem que tomar cuidado com tudo que envolve você. E aí você pode fazer, por exemplo, tem várias terapias. Terapias de som, com músicas agradáveis, músicas que te remetem a momentos felizes. Terapia de luz. Nós vamos trazer o Tiago para falar com a gente sobre isso aqui, que é muito interessante, né? A luz, a cromoterapia. Terapia de informações, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você está absorvendo, que informação você está levando para dentro de você. Você é feito do que você escuta, do que você acredita também, e lógico, do que você come. Então cuidado com a sua nutrição, faça terapia de nutrição. O que é fazer terapia? É tomar cuidado, é ter atenção no que você está praticando. E vamos, como a gente combinou, vamos trazer o Tiago para falar mais com a gente sobre esse assunto tão importante. Pessoal, estou aqui para agradecer ao Aldrin pelo convite da participação do canal dele no YouTube, o Papo Coach, para que hoje eu possa falar sobre biohacking. E o biohacking, que é a arte e a ciência de otimizar corpo, mente e vida, usando principalmente todos os benefícios e as estratégias e os dispositivos de tecnologia. Nesse conteúdo aqui hoje eu vou falar para vocês o que é o biohacking e principalmente vou dar dicas dentro do biohacking para que você possa melhorar a sua energia, tá bom? Então vem comigo, valeu! Você já ouviu falar de invadir computadores, invadir smartphones, invadir e-mails? Você já provavelmente já ouviu falar de eleições vencidas por hackers, mas e quanto a hackers ao seu corpo? Bem, esse conceito se chama o conceito de biohacking. Embora possa parecer algo fora do admirável mundo novo, é realmente tudo sobre autoaperfeiçoamento e autoexperimentação aplicada ao bem-estar. Isso é o biohacking. Embora possa variar de projetos de bricolagem em casa a experimentos no laboratório de alta tecnologia, existem várias maneiras pelas quais você pode começar a incorporar esses métodos de biohacking na sua rotina diária. Para quem quer entender um pouco mais o que é de fato o biohacking, eu vou começar com os fundamentos mais básicos. O biohacking, essencialmente, é a prática de mudar a nossa química e nossa fisiologia através da ciência e da autoexperimentação para energizar e melhorar o nosso corpo. É uma definição bem ampla, principalmente no Vale do Silício, mas também porque a ideia do biohacking está em constante evolução, tá, galera? Então, pode ser tão simples quanto interpretar uma mudança de estilo de vida e na sua dieta, que melhora o funcionamento do seu corpo, a algo mais complexo como a engenharia genética. Pode ser diário, por meio de uma tecnologia vestível que vai te ajudar a monitorar seus dados e regular suas informações fisiológicas, ou pode ser extremo na utilização de implantes e de engenharia genética. Isso é o biohacking. As possibilidades são infinitas, mas todas elas estão enraizadas na ideia de que nós podemos mudar o nosso corpo e nosso cérebro, e que quando a gente faz isso, nós podemos nos tornar mais inteligentes, mais rápidos, melhores como seres humanos, ou seja, a nossa melhor versão. Então, quando as pessoas me perguntam como que eu posso começar? Bem, você pode começar facilmente a prática do biohacking, primeiro usando os wearables, né, como Fitbit, Apple Watch, na forma de monitorar o seu corpo. Você também pode, pessoal, começar a experimentar, por exemplo, poder dar a música na sua vida cotidiana, ou mesmo adotar uma dieta saudável para você otimizar a sua saúde. Mas se você estiver pronto para algo novo, diferente, considere alguns métodos não invasivos que eu vou falar daqui a pouquinho aqui para obter esse benefício. A primeira dica é exatamente o que eu estou usando aqui para a otimização da saúde, que é a terapia de luz infravermelha. Para você que passa muito tempo em casa e às vezes se sente um pouco fraco, os nossos corpos e os nossos cérebros precisam de luz para funcionar melhor, de maneira possível e otimizada. Então, às vezes a gente não consegue ter a dose necessária do sol e da vitamina D, e aí a gente passa a usar a chamada terapia de luz infravermelho, que ajuda tanto aspectos fisiológicos
quanto aspectos emocionais. Por quê? Porque o comprimento de luz ela tem que estar entre 600 a 900 nanômetros de feixe de onda. Então a gente precisa dessa conexão, principalmente quando você não tem tanto contato com a questão do sol. Então a luz infravermelha ela varia exatamente entre 600 a 900 em termos de dados. Então ajuda a gente nessa parte de absorção de luz e principalmente melhora física e principalmente mitocondrial, porque as mitocôndrias são a base da nossa energia. A terapia de luz infravermelha é muito popular e tende a crescer bastante. Como vocês estão vendo aqui, eu estou usando aqui nesse horário para gravar esse vídeo para vocês, para trazer um exemplo não invasivo, não químico e que não é tão intimidador, que pode ajudar muito a sua saúde, a sua pele, o seu cabelo e principalmente a sua mitocôndria, que é responsável pela questão da energia. A segunda dica para vocês sobre biohacking é o jejum intermitente, que é uma prática que atualmente está sendo muito popularizada e tem uma relação direta com a saúde, biohacking e otimização, porque tudo envolve a questão da dieta, né, galera? Refeições leves em carboidrato, comer certos tipos de gordura, cortar açúcar, isso tudo contribui bastante para o processo da saúde das pessoas. A gente sempre ouviu, né, desde criança, que para o nosso metabolismo sempre é comer mais e a cada 3 horas. Isso é uma inverdade. Na verdade, nós seres humanos fomos moldados pela lei da selva e durante a lei da selva a gente não tinha alimento disponível o tempo todo. A gente vivia sim numa ingestão nutricional específica para o nosso corpo e o jejum intermitente era sim usado, porque a gente não tinha alimento todo o tempo. Então, com o tempo, toda a fisiologia nossa foi montada para viver, para estar nos Jesus prolongados, de 48, 72 horas. Então é ideal que você pratique, porque existem inúmeros estudos, inclusive o Prêmio Nobel Prêmio Nobel foi vencido a partir de uma pesquisa que demonstrou o quanto que o jejum intermitente ele é benéfico para o nosso corpo, inclusive para realizar limpezas. Então, se você está com dúvida, essa é uma dica, procure um profissional. O estado de jejum ele é muito importante, não apenas para a questão cognitiva e mental, mas a questão do corpo. Quanto menos a gente se alimenta, menos processos químicos, mais longevidade, mais energia. Então, esse mito de comer em 3 horas é um mito total. Na verdade, nós seres humanos temos essa capacidade de armazenar alimento, transformar em gordura para que a gente possa se desenvolver melhor. E o benefício do jejum intermitente vai desde a questão de emagrecimento, melhora metabólica, melhora da resistência insulínica. A gente também promove a redução do açúcar no corpo. A questão da gordura corporal também é muito facilitada a perda, porque a gente passa a ficar no processo de cetose, ou seja, de queima de gordura, em que a gente tem excesso. A nossa máquina de sobrevivência, o nosso corpo, ele foi programado exatamente para fazer isso. Isso sem contar a prevenção de doenças cardíacas e outros benefícios significativos que eu não gostado. Obrigado, Aldrin, pelo convite, muito obrigado e fico no aguardo para outros que virão, tá bom? Valeu! São várias técnicas, né? Perguntas sobre jejum intermitentes que chegaram para a gente aqui, por isso que a gente está trazendo isso aqui também. O jejum intermitente ele é interessantíssimo nesse momento de biohacking. Por quê? Porque ele te faz aumentar a sua capacidade cognitiva. O seu foco aumenta. Então tem várias pessoas que fazem isso de forma assertiva. O Joel J, por exemplo, ele usa o jejum intermitente antes de grandes eventos que ele vai precisar da mente, antes de reuniões de negócio. Ele faz isso. Por quê? Porque ele sabe que o foco dele aumenta com isso. E o que você precisa evitar? Carboidratos ruins, por exemplo. Isso é importantíssimo você começar a focar na sua alimentação. Os açúcares, sal e cortar isso aí. Gente, é o seguinte, a pessoa fala assim, eu vou diminuir. O veneno, se você tomar um pouquinho, vai te matar do mesmo jeito, a longo prazo. Então comece a realmente ser eficiente no que você está fazendo.
Começa a cortar literalmente os carboidratos ruins, açúcares e sal da sua vida. Você vai ter uma vida muito melhor. E cuide do seu sono. Comece a cortar o sono ruim. Tenha um sono de qualidade, um sono bom. Outro fator que as pessoas usam também como biohacking é o banho gelado. Entendeu? Para você, já está provado que você dispara vários mecanismos do seu corpo de atenção que te capacitam muito mais, te colocam muito mais em foco. Isso é importantíssimo também você analisar. A gente vai fazer depois um vídeo sobre isso para vocês, explicando como isso funciona. Então essa máquina humana, gente, é muito boa, ela é muito eficiente, mas você precisa saber utilizar ela. Mas o que, por exemplo, tem gente que fala assim, não, se eu esperar um pouquinho mais, tal, como é que você tem mais eficiente? Como é que você se torna mais eficiente? 1/10 de segundo é muito pouco. Na Fórmula 1 faz diferença. Então como é que você pode se transformar com essa máquina humana sua a obter dela a maior qualidade possível? Então o que você pode fazer? Pesquise com bons profissionais sobre essas informações. Acabe com os mitos e fake news, que tem tantos aí, falando que, por exemplo, existia um mito que era o seguinte, não poderia comer manga com leite. Olha que mito. Por quê? Isso aí existe uma história toda lá atrás. Porque antigamente os escravos ficavam nas fazendas, né, de tirador de leite, né, fazenda de ordenha, e eles acabavam pegando leite, pegando um pouquinho de leite, roubavam um pouquinho de leite. E quando eram descobertos, eles eram açoitados, eles eram penalizados. Mas muitas vezes não eram descobertos. E o que tinha lá? Muita plantação de manga. E eles viviam comendo manga, porque manga perdia-se nas matas. Então eles poderiam comer manga. E o que acontecia? Começou os boatos entre os donos, que manga com leite mata. Justamente porque eles sabiam que eles comiam mais manga que tomavam leite. Então dessa forma, era uma maneira deles pararem de tomar leite por medo. Então a gente aprende por amor e por medo. Comece a aprender mais por amor, que você vai ter muito mais realização. E tenha sempre um pensamento positivo. Pense no que você quer e não no que você não quer. Pense no que você deseja. Tenha proatividade para agir. Agir é muito importante. Na direção certa, haja certo, é o mais ideal. E a gente é um corpo de energia em movimento. Então mexa-se e se sempre na direção certa. Aquilo que a gente brincou aqui, haja certo. Se você estiver indo para um abismo, eu prefiro ir num Fiat 147 caindo aos pedaços, do que ir numa Ferrari, porque eu vou chegar muito mais rápido na Ferrari. Então, dependendo de onde eu vou, é preferível não ter tanta velocidade. Mais importante que velocidade é direção. Então, começa a cuidar da sua. E olha que legal, justamente em função desse assunto do biohacking, esse vídeo que a gente trouxe para vocês. Hello, my name is Teemu Arna. I'm a biohacker, the author of the Biohacker's Handbook. I share you 3 tips that are related to preventing and dealing with burnout. As busy entrepreneurs, it's very easy to stress out and burn out in the work that you really love to do. First step that you should really concentrate on is sleep. If you don't sleep enough, you increase your stress hormones and you slow down your recovery. You can do all the biohacks in the world, but if you don't sleep enough, it's really hard to really recover from the work that you do. As entrepreneurs, you can use different technologies like the Oura Ring. This is a ring that measures your sleep and recovery, and it's pretty amazing. But what I would focus on in terms of getting enough sleep, which might be really hard if you are under deadlines, is to look at task management, how you deal with different tasks that you work on. So many people have to-do lists. I would recommend you to write down a not to-do list, things that you shouldn't really spend time on. Also, you should focus on a to-be list, the things that you love to do that you never have time for, what kind of person you want to be, and what kind of activities are really helping you to build that side of your work. It's very easy when you start organizing your to-do list that you start procrastinating, that you do this easy things, you check a bunch of emails and all that. So I would really recommend that you are not looking at your phone the moment when you wake up until the moment when you have had breakfast or even done your morning routines or work or all of that. Because the moment when you wake up and you start looking at your phone, you start browsing email and social media,
you can really throw your to-do list out of the window because you have really lost the day. That device is then in control of your time. So another productivity tip is to choose, because we have a lot of things that we can do, choose the one thing that in that day is really important to achieve, that you're really happy if you are able to deal with that thing. Awesome. Now define the same thing for every week and every month, the one thing that you really need to achieve to become the better version of yourself in terms of entrepreneur, to achieving your goals and dreams. And in the end, if you get burnout, if you get stressed out, if you feel overwhelmed, learn breathing techniques, learn meditation, learn to extend your out breath. So when you breathe in, try to extend the out breath by slowing it down, like 2 seconds in, 4 seconds out, 4 seconds in, 8 seconds out. This is what they do at Google before every important decision, is one mindful breath. And that really helps you to bring down your sympathetic nervous system activation, activate your parasympathetic nervous system, and to be in a relaxed state. In the end, stress management is a learnable skill, and burnout is not necessarily what you need to deal with. But if you end up there, use those tips and tactics. Thank you. My name is Teemu Arana. Check out more at biohackingbook.com. É isso aí, né? Ser humano em evolução. É para isso que você está aqui. Você está aqui para evoluir. Por exemplo, tem várias crianças que na idade intermediária, na idade de adolescente, eles não desenvolvem o dente ciso, que todo mundo sempre teve. E tem uma geração agora que está vindo sem esse dente ciso. Isso é o quê? Isso é uma evolução. Por quê? A maioria das pessoas faz a extração do dente ciso. E em alguns casos, o corpo humano entendeu que foi retirado aquele dente ciso. E aí o que a mãe fez? Ela preparou o filho sem isso, para não ser necessário tirar o dente ciso. Olha como a evolução é perfeita, como ela acontece direto. Por exemplo, outra coisa de evolução é mudança na estatura. Antigamente as crianças eram pequenas, hoje eles estão gigantes, né? Uma menina de 12 anos era uma menininha. Você só conseguia distinguir a menina do menino pelo brinco, cabelo grande e roupa, só. O corpo era praticamente igual. Hoje uma menina de 12 anos é quase uma mulher, pelo menos na formação estrutural, né? Então isso tudo é questão da evolução. E o volume de informações que a gente tem hoje, o aumento dessa informação foi muito gigante. O acesso à informação é muito maior. Antigamente, para você ter informação, você ia numa coleção de livros chamado Barça, onde você tinha várias informações ali e você ficava pesquisando. Hoje você tem o Google, que você utiliza para tudo isso. Por isso que aumenta o poder de inteligência da gente. Só que essa inteligência tem que ser aplicada. Na verdade, aumenta o poder de conhecimento. Se não for usado, não gera inteligência. Então, para a gente parar de procrastinar e fazer o que precisa ser feito, a gente não pode ter falta de gerenciamento para ter foco. Tem que ter gerenciamento, direcionamento e entendimento do que você quer e do que você busca. Você precisa sempre correr atrás do seu sonho. Você é uma vivência que gera experiência própria. O que você está vivendo vai gerando a sua experiência, vai moldando você. E você tem que aplicar nessa vida presente, do agora. Você não vai deixar isso para depois, porque depois não vai servir. Depois você vai esquecer. Você tem que aprender a aplicar agora. Tudo é importante disso. Então lembre-se bem, biohacking, cuide do seu corpo, faça o seu corpo produzir o máximo possível, cuide do seu descansar, do seu sono, tenha um sono de qualidade, de eficiência, cuide da sua alimentação, muito importante, saiba o que você está ingerindo, beba mais água, reidrate seu corpo quantas vezes for necessário, evitando tomar água antes de dormir para você não precisar levantar para ir no banheiro. Então, agora, quando você acordar, é importantíssimo você se reidratar, porque você passou um longo período em jejum. Então, logo que você acordar, consuma água, porque você vai estar hidratando, você vai estar acordando o seu organismo. E cuide dos seus pensamentos. Mas, gente, tem que ser tudo isso ao mesmo tempo. Não dá para você mexer um pouquinho aqui, não, é simultaneamente. Então, cuide da sua vida, comece a cuidar de você. Crie bons hábitos, pois hábitos, depois que você cria e instala ele, é fácil demais você continuar fazendo. É fácil você seguir os seus hábitos.
Então é isso que o Papo Coach de hoje traz para você, sobre biohacking. Se você gostou, quer mais informações sobre isso, escreve aqui, escreve abaixo aqui, deixa o seu comentário. E eu queria agradecer ao pessoal de Campos, que sempre está participando dos nossos vídeos, deixando comentários para a gente, bem como do Brasil inteiro, né? Mais uma vez, o programa Papo Coach vai ficando por aqui. A gente agradece a audiência de vocês. E se você quer ver um programa que você ainda não viu, vai lá no nosso canal do YouTube, @hajacerto, e tem muito mais para você lá. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a grande audiência da TV Sete Lagoas e da TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, e até o próximo coach. Aliás, até o próximo programa Papo Coach.